Boa tarde, Santa Catarina! A partir de hoje nós temos o nosso encontro semanal marcado às quartas-feiras. Hoje o nosso primeiro programa, Saúde em Foco. E nós vamos trazer em cada um dos programas as informações de qualidade relacionadas às áreas médicas, às diversas especialidades da medicina. E hoje, para estrear nosso programa, nós trouxemos um médico urologista. Vamos falar sobre as doenças do trato geniturinario masculino, sobre impotência sexual masculina e sobre doenças prostáticas. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento Card Clube. Card Clube, um clube de vantagens. Slaviero Benefits. Beneficiamos quem merece e precisa. Óticas Via Visão. Breve em Santa Catarina. Oftalmos, Clínica de Olhos. Olá, você sabia que a catarata é a maior causa de cegueira reversível no mundo? A visão embaçada e a sensação de nuvem no campo de visão podem ser um sinal da doença. O tratamento é simples, feito com uma cirurgia rápida e segura, e a recuperação muito tranquila. Entre em contato, nossa equipe vai ter imenso prazer em atendê-lo. Até o próximo encontro. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. Como nós falamos então, hoje nós estamos aqui com o renomado urologista de Joinville, da Clínica Litocentro, Dr. Paulo Doá. Boa tarde, Dr. Paulo, Ademar. Tudo bem? Muito bem. Olha, a gente pode começar abordando os assuntos, iniciando pela andrologia, né? Vamos dar uma passeada aí, as doenças do homem. Que tal um assunto polêmico? A impotência sexual masculina. Primeira coisa, Dr. Paulo, o que é a impotência masculina? Veja bem, a impotência se caracteriza pelo fato de você não conseguir ter uma relação sexual, não conseguir ter uma penetração. Ela vai se caracterizar então pela incapacidade da pessoa de conseguir um coito, de conseguir uma atividade sexual adequada. Quais são as causas da impotência sexual? Quer dizer, o homem ele não consegue ter a ereção ou ele não consegue ter a relação por completo? Tem várias situações. Essa questão de você não conseguir ter uma relação por completo também pode caracterizar como sendo uma impotência. O que a gente tem que caracterizar é que tem várias possibilidades de fatores de instalação de impotência. Você pode ter fatores psicológicos que são muito comuns e a pessoa realmente é uma incidência muito alta de alterações psicológicas, porque a pessoa que tem alteração com dificuldade de ereção, vamos dizer assim, a gente fala em disfunção erétil. Se tem dificuldade de disfunção, isso agride muito ao homem, é uma coisa muito marcante, muito importante para o homem. Então, com essa valorização muito grande, quando ele começa a ter alguma dificuldade, ele passa a ter um envolvimento psicológico, um envolvimento de negativa muito grande. Isso atrapalha bastante a própria ereção. Quer dizer, nós dependemos de uma autoconfiança para termos uma ereção adequada, sabe? Então, fatores de risco que você falou, existem fatores psicológicos e os físicos. Físicos são vários, né? Desde insuficiência cardíaca, uso de alguns medicamentos que atrapalham bastante a questão da ereção, diabetes. Na evolução da diabetes você pode ter neuropatia, pode ter alguma alteração que vá fazer, ou vasculopatia mesmo pela diabetes, que faça alterações na questão possam trazer também alguma dificuldade erétil. Então tem várias situações de uso de drogas impróprias, e de situações que podem levar você a alguma disfunção erétil. E aí essa disfunção erétil fazer com que você tenha uma dificuldade de manter uma relação sexual. Entendi. Mas aí uma dúvida. O que é mais comum? A questão psicológica originar a disfunção erétil ou não? A doença física está originando a disfunção? Eu diria o seguinte, eu diria que é 50% mais ou menos de uma e para outra, mas é assim, todas as questões físicas que podem te levar a ter uma alteração, consequentemente vão levar a uma alteração psicológica junto. Quer dizer, a pessoa que faz uso de alguma droga,
uma droga antipertensiva, vamos dizer, tem algumas drogas que podem alterar isso. Ela faz isso, começa a ter alteração, aí entra a questão psicológica, piora mais ainda a situação dele. Quer dizer, ele vai piorar muito a questão da disfunção erétil quando vem a questão da insegurança, vem a questão da incerteza se a coisa vai ocorrer ou não, e aí vai piorar, ele vai desandar, tem carga adrenérgica na história, e aí a coisa desanda. Entende? Então, a carga adrenérgica, pelo que eu entendi, é o nervosismo, aquela ansiedade. Isso. Uma coisa desencadeando a outra. Quer dizer, meu fator de insegurança originando uma carga de adrenalina no organismo e a partir daí vem todo aquele quadro de disfunção. Que você conhece, né? E você vê essa carga adrenérgica, inclusive, é o que vai fazer uma estimulaçãozinha de umas enzimas que atrapalham a ereção. Que essas drogas vasoativas novas ali que ajudam na ereção, todas essas conhecidas hoje em dia, a sildenafil, que é o Viagra, esses medicamentos que a gente tem hoje para uso, para melhora de disfunção erétil, eles agem inibindo a ação dessa enzima, justamente que a adrenalina estimula a ação dela. Então ele estaria, vamos dizer assim, agindo contra o que atrapalharia a ereção. Entende? Uma curiosidade, o jovem tem disfunção de ereção ou isso aí é exclusivamente uma característica da pessoa de mais idade? Não, pode ser no jovem, não tem idade. Nós atendemos pacientes com 19, 20 anos com disfunção erétil. Na grande maioria das vezes, esses pacientes mais jovens, que não têm nenhuma patologia concomitante, de tipo assim, uma diabetes, de evolução mais longa, alguma justificativa outra, a grande maioria é alteração de insegurança em relação à parte de, vamos dizer assim, de insegurança mesmo do paciente. Como foi citado, você acabou de citar no início do programa, da nossa entrevista, o uso de drogas ilícitas pode causar realmente, em que nível que causa esse tipo de disfunção erétil, de impotência sexual? Ele pode levar, e o que leva mais não é tanto diretamente a disfunção erétil, diretamente no começo, no início, mas ele altera no sentido da pessoa ter outros transtornos que possam alterar a relação sexual como um todo, né? Não pensando especificamente sobre a ereção, mas também pode alterar, a longo prazo vai alterar. Aham, tá? Certo. Um mito que a gente sempre ouve, né? Lógico que não há muita dúvida aqui no ambiente, mas entretanto a população tem aquele mito. Poxa, eu vou mudando um pouquinho o foco, eu vou fazer vasectomia porque minha mulher não quer operar. Poxa, isso aí deixa o cara numa pior, né? Existe isso aí ou esse negócio é puro mito, é bobagem? Não, é realmente mito. E que realmente vem pacientes às vezes na clínica dizendo, não, eu não vou fazer, ou a mulher está junto, o casal vem, eu não faço, porque senão eu vou engordar, eu vou ter alguma alteração vou ficar borocochó, que às vezes fica uma coisa, não tem, eles confundem às vezes. A vasectomia, que é simplesmente uma ligadura do deferente, é um canalzinho que leva os espermatozoides, que você liga, que às vezes só não sobem os espermatozoides, o ejaculado fica normal, que 95% do ejaculado é produzido à frente de onde se interrompe. Quer dizer, não muda nada. Então, o pessoal confunde isso com castração. Castração é se você tira os testículos, se você tira a função de produção hormonal. E isso você não vai mexer. Quer dizer, ele fica íntegro, a parte hormonal fica íntegra. Você simplesmente mexe na passagem de espermatozoides, né? Ou seja, gente, fazer vasectomia, o homem não perde a masculinidade. Pelo contrário, segundo o urologista, não vai alterar em nada a questão da masculinidade. Porque o mito, ele é muito forte na sociedade, né? A gente percebe isso. Poderíamos dizer até, inclusive, que ela melhora ela vem a melhorar pela tranquilidade que dá ao casal e à pessoa que fez, né? Sabe, a tranquilidade no sentido de não poder ter chance de gravidez e coisa assim, sabe? Ajuda. Né? Até melhora essa questão, tá? E lembrando, a cirurgia para a mulher, ela é muito mais agressiva. Ela é uma cirurgia mais invasiva, é uma cirurgia que judia, digamos assim, um pouco mais do organismo da mulher, concorda? Não, com certeza. No homem, o deferente, esse canalzinho que é mexido, ele fica embaixo da pele, na bolsa escrotal. Quer dizer, é muito simples o acesso, é uma cirurgia bastante simples. Né? Ela está embaixo, é como se você fosse tirar uma verruguinha, algum outro tumorzinho desses pequenininhos de pele, assim. É uma coisa muito simples. Ela está superficializada, né? Você traz o cordãozinho embaixo da pele, você chega a ver o deferente embaixo da pele. Então é uma coisa muito, muito simples. Não dá para comparar com a questão da mulher, né? Que é uma cirurgia intraabdominal, né?
e quanto tempo o homem ele fica imobilizado. Quer dizer, eu resolvi fazer vasectomia, não quero mais filhos, eu já tenho meu planejamento familiar bem resolvido. Quanto tempo eu vou ficar imobilizado a partir do momento que eu fiz hoje a cirurgia? Eu diria assim, imobilizado não. O que a gente costuma pedir aos pacientes, a gente procura fazer nas sextas-feiras, por exemplo, você fica 3 dias mais sossegadinho, mas não precisa ficar imobilizado, anda normal, fica normal. E na segunda-feira trabalha normalmente. E sem fazer festinha com a patroa, quanto tempo? Olha, isso depende da ansiedade do paciente, a angústia em relação a isso, mas 3, 4 dias é o suficiente para a pessoa voltar a ter relação. Paulo, só que com cuidados ainda, né? Uma ressalvazinha é que quando se faz uma vasectomia, você ainda tem espermatozoides à frente do que foi interrompido, quer dizer, ainda tem espermatozoides não ejaculados. Isso por a gente calcula assim mais ou menos umas 10 ejaculações para fazer um teste, para fazer um espermograma para ver se já está zerado. Aí nós liberamos, tá? Sem cuidados. Então essas relações iniciais, a gente sempre pede para que mantenha os cuidados que você vinha tendo anteriormente à cirurgia. Né? Ok. Paulo, então eu gostaria de entrar em outro tema polêmico, que são as doenças de próstata. Mas isso, a gente vai deixar para depois os nossos patrocinadores. Fique ligado na gente. Nosso tema de hoje, cirurgia para eliminar o óculos. É a cirurgia refrativa com laser, rápida e indolor. Para você, até nunca mais. E para você, até a próxima. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. Gente, então estamos voltando ao nosso programa. O assunto está interessantíssimo. O Dr. Paulo Duado, Litrocentro de Joinville. Então agora nós vamos abordar os assuntos relacionados às doenças da próstata. As pessoas ouvem muito, né? Depois dos 40 anos você tem que cuidar do coração, tem que cuidar da próstata. Por quê? Então só vamos especificar primeiro, Paulo, o que é a próstata, antes de tudo, para a pessoa que está em casa, para o leigo entender. Certo. A próstata é uma glândulazinha que fica na saidinha da bexiga e ela tem a função de produzir, ela não está ali só para dar câncer depois de mais idade, mas ela produz 30% do volume do ejaculado. Sabe o que a gente falou há pouco, que o ejaculado vem, porque 95% do ejaculado continua normal. Então é assim, 30% é uma glândulazinha que fica na saída da bexiga com função de produção, faz parte dessa produção do ejaculado. Ok. Tá? Então essa glândula, ela pode ficar doente depois dos 40 anos, depois dos 40, antes dos 40, que doenças são essas? Explica pra gente, o que pode acontecer com essa glândulazinha? Bem, eu diria o seguinte, não existe idade, porque são 3 doenças básicas na próstata. A inflamação, que é o processo inflamatório, a prostatite, a hipertrofia prostática benigna, que é o adenoma de próstata, e o adenocarcinoma, que seria o tumor, que é o grande vilão aí que você faz tanta campanha no sentido de prevenção, no sentido de se fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata. O processo inflamatório não tem idade, a prostatite. A gente pega tanto pacientes com 14, 15 anos de idade, como com senhores de 85, 90 anos de idade. Quer dizer, não há idade para inflamar, para infeccionar a próstata. E o adenoma de próstata, esse sim. O adenoma de próstata, que seria o tumor benigno da próstata, ele vai começar a ocorrer normalmente a partir dos 40, 45 anos de idade. E a gente sabe que 75% dos homens acima de 45 anos de idade podem ter esse crescimento benigno, o adenoma, por alterações hormonais, por alterações múltiplas que desenvolvem essa questão do adenoma. E a gente sabe que, lógico, tem pacientes precocemente já com adenomas. Eu tenho pacientes com 38, 39 anos com próstata já 2, 3 vezes o tamanho dela, o tamanho original, que seriam uns 25, 20 gramas. Mas deixa eu te interromper, isso é um fator de risco para desenvolver câncer de próstata ou não? Nenhum nem outro, nem a prostatite, nem o adenoma, isso é uma dúvida que muita gente tem. Foi ótima a sua pergunta, é assim, nem a prostatite, nem o adenoma são, vamos dizer assim, pré-requisitos para você vir a ter um câncer. Na verdade, a grande maioria dos adenocarcinomas, que são os cânceres de próstata que a gente diagnostica, são em próstatas pequenas, são próstatas sem crescimento, sabe? Sem nunca ter tido um processo inflamatório, sem nunca ter tido um adenomazinho. E você vai lá, você vai fazer um examezinho e tem um carcinoma, né, que é diferente. No exame físico você consegue definir. Me diga uma coisa então,
como é que eu vou saber, ou como é que você mesmo vai saber na hora do exame se a pessoa, primeiro, ela tem um fator de risco. Eu, por exemplo, eu tenho casos na família. Certo. Então eu sei que como médico eu estou consciente que eu posso desenvolver algum, ou estou mais predisposto a ter o câncer de próstata. Mas como é que eu posso fazer a minha prevenção? Como é que é essa dinâmica, essa sistemática? Veja bem, prevenção, o que a gente fala em prevenção seriam exames periódicos para se fazer, para você detectar numa fase mais precoce possível. Não existe uma prevenção que se possa dizer assim, não, eu vou fazer uma prevenção e não vou ter o tumor. Isso não existe. E você está certíssimo em dizer que a única coisa que você sabe que aumenta muito a chance de você vir a ter um tumor é justamente a questão familiar. Sabe, a tendência familiar. Se você tiver um familiar com câncer de próstata, a tua chance de vir a ter tumor também é 2,5 vezes maior do que quem não tem na família. Se você tiver 2 familiares, vai para 5,5 vezes. Se você tiver 3 familiares, que às vezes tem avô, pai, um primo, o avô, pai e um irmão, aí vai para 10,5 vezes, quer dizer, a maior chance em relação a quem não tem ninguém na família. Não quer dizer que você vá ter, mas a chance é um pouquinho maior. Então deve ser, inclusive, em função disso, você orienta a pessoa que tem na família começar já a fazer uma avaliação preventiva a partir dos 40 anos de idade. E normalmente se pede a partir dos 45 anos. Você entende? Por isso que isso já antecipa. Porque realmente todos os pacientes que a gente tem, e em literatura também, que tem adenocarcinoma jovem, abaixo de 50 anos de idade, todos os pacientes que nós tivemos com 45, 46, 47 anos, todos tinham antecedente familiar. Poxa vida, então agora eu quero falar como paciente, talvez vítima em potencial, né? Então, para eu fazer os meus preventivos, basta o nosso exame em consultório ou não é o suficiente? Porque, pela sua estatística aí, eu tenho 2 casos de cânceres de próstata na família, então eu tenho 5 vezes mais chance de desenvolver. Olha que absurdo, eu acho que eu vou perder o rumo aqui hoje. Que nada. Não é assim, é chance maior, mas hoje é assim. Se você faz e basta fazer o exame clínico com o laboratório. Você tendo o exame clínico e laboratorial, se houver alguma dúvida em relação ao volume da próstata, você faz uma ultrassom complementar, um exame de imagem, mas normalmente o que basta é o exame clínico, que seria o toque retal, mais o exame de PSA, que é o exame laboratorial. Então, uma coisa curiosa, né? O homem, nós estávamos falando dos tabus, os preconceitos, ainda há pouco abordávamos o assunto de impotência. Aí o homem parece que tem aquele pavor, poxa, eu vou lá no urologista, ele vai vir com um dedo desse tamanho, eu vou perder a minha masculinidade. Que história que é essa? Esse negócio tem fundamento, é puro mito, é ilusão, é aquela fantasia da perda da masculinidade ou não tem nada a ver? Não, com certeza né? Mas hoje, graças a Deus, tem se mudado bastante essa questão de a cultura prevencionista, vamos dizer assim, que a gente sabe que na mulher é muito mais forte. O homem realmente, hoje em dia, graças a esses programas de incentivo, de orientação, de divulgação, que você tem mais essa cultura prevencionista no homem. Isso não existia até pouco tempo atrás. Né? Ninguém fazia. E isso em todas as áreas, né? Eu diria assim, tanto cardiológica, se fazia muito pouco. Na urologia, em relação à próstata, não se fazia nada há 15 anos atrás. Então é uma coisa bem recente. Isso veio graças muito pela descoberta desse antígeno prostático específico, que é o PSA, o exame de laboratório, e a partir dali que se começou a fazer também, eu diria de uns 20 anos para cá, que se começou a se intensificar mais a questão de orientação em relação à prevenção. Né? Agora a questão de mito em relação a... Não muda nada, né? Quer dizer, você fazer um toque, um exame de próstata, não altera absolutamente nada a tua masculinidade, né? Então, uma dúvida para orientar o espectador, você falou em PSA. PSA, pelo que eu entendo, eu sou oftalmologista, lógico, está muito fora da minha jurisdição, mas é um marcador que vai determinar se você tem maior ou menor chances, né, probabilidades de desenvolver. Como é que é feito o PSA? É coletado sangue? Existe algum exame a mais que é feito em laboratório que tenha validade para o diagnóstico ou não? É pura e simplesmente PSA? Existem outros exames que poderiam ajudar um pouquinho, mas o básico é o PSA. Existe o PSA total e livre, a gente vê uma relação dele, do livre em relação ao total, mas eu diria que é ele básico, é um exame simples de sangue, tem cuidadozinho de colher, tem que ficar 2, 3 dias, você pede normalmente 3 dias antes de você colher
sem ter atividade sexual, para não estimular a próstata, porque quando você tem um ejaculado, a ejaculação, você movimenta muito a próstata. Não ter andado de bicicleta, a cavalo e não ter feito o toque, justamente. Sabe? Não, o toque hoje já se sabe que altera muito pouco o exame. Se alterar, ele altera muito pouco. Tá? Mas quer dizer, estar montado no selim de uma moto ou eventualmente na bicicleta, isso altera, então? De moto não diria, mas de bicicleta, em função do selim, eu diria assim, se for uma bicicleta de andado assim, mais distante, mais... não andar para ir de casa até a panificadora buscar um pãozinho, assim, não vai alterar. Mas se você faz, que nem esse pessoal que faz, tem muita gente hoje, que é um esporte muito bacana, o pessoal sai de bicicleta, fazem percursos longos, eu diria que esse seria interessante eles ficarem uns 2, 3 dias sem fazer isso. Antes da coleta, né? Legal. E eu tenho uma dúvida ainda, que a gente vai deixar para depois do intervalo, é se o homem, a população, está se preocupando bastante em relação à prevenção, ou se, infelizmente, isso ainda faz parte da cultura brasileira, quer dizer, não se está pensando em prevenção. A gente já volta. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. Gente, nós estamos de volta aqui com o Dr. Paulo Duarte, da Clínica Litocentro de Joinville, um profissional renomado em Joinville e na nossa região. E para as nossas considerações finais, eu deixei uma pergunta no ar. É comum o brasileiro, ou melhor, o joinvilense, o pessoal de Santa Catarina que você recebe, eu sei que você tem bastante pacientes de fora, e afinal de contas o programa é para todo o estado, é normal essa cultura preventiva, quer dizer, eu estou preocupado, eu já vou antes de surgir o problema, ou não, infelizmente, nós estamos ainda atrelados àquela velha cultura, espera acontecer para depois ver como é que vai remendar. O que a gente percebe é assim, Ademar, melhorou muito, mas muito mesmo, essa questão de a pessoa ter uma autopreocupação, quer dizer, agora, normalmente o que a gente vê ainda em relação às mulheres, como eu falei há pouco, elas são mais prevencionistas por natureza, ela já começa a fazer prevenção aos 17, 18 anos de idade e começa a fazer exame periódico com o ginecologista. E o homem não tem essa história, né? Quer dizer, ela vai, sabe, nós somos mais despreocupados. Mas tem mudado bastante. O que a gente percebe muito é a questão do paciente chegar numa determinada idade e em que os amigos começam a ter algum problema, ou o tio, daí eles começam a se preocupar mais. Mas existe uma preocupação grande, o que a gente nota mesmo é que as mulheres normalmente que marcam as consultas, as mulheres que vão atrás, insistem para o marido ir, muitos vão assim, sabe, por indicação forçada. Eu confesso que o Paulo bem sabe disso, na verdade o convite não foi à toa, além dele participar do programa, além do Paulo Duarte, um excelente urologista, ele é meu médico, urologista inclusive. E te confesso inclusive que o que me motivou na verdade foi a questão de eu ter 2 parentes diretos, sanguíneos, que tiveram câncer de próstata. Um, inclusive, infelizmente faleceu por consequência, foi vitimado pelo câncer de próstata. Bem, em relação às doenças masculinas, as doenças urológicas masculinas, nós estamos entrando agora nas considerações finais. O que mais que a gente pode abordar que de repente serve de alerta, serve de orientação para o telespectador, Paulo? Olha, eu diria o seguinte, em relação a exame preventivo, como a gente estava falando, o que vale a pena ter a ideia é o seguinte, a partir dos 45 anos, todos os homens seria interessante que se fizessem esses exames periódicos. E lógico, nesses exames preventivos, a gente vai avaliar e sempre se aborda também na consulta preventiva de próstata, você sempre procura tomar conhecimento do paciente como um todo, se ele está fazendo outros exames, se ele tem feito exame cardiológico, como é que está a sexualidade, como é que está a questão a parte sexual dele em relação à capacidade de ter uma relação satisfatória com a parceira. Então a gente sempre pesquisa isso. Então não seria só a prevenção como próstata, especificamente próstata, mas como saúde masculina, vamos dizer assim, ao todo.
Excelente. Ok? E uma coisa que a gente percebe, né? A gente percebe alguma movimentação, é lógico que os laboratórios dão a entender que há uma grande demanda dos medicamentos, já que foi tocado na questão da saúde sexual, dos medicamentos contra a impotência, que é o que a gente abordava ainda no nosso primeiro bloco. Aí eu te pergunto, me pintou uma curiosidade, o uso excessivo desses medicamentos, ou o uso, como é que eu poderia dizer, sem uma avaliação prévia, sistêmica, do organismo, da saúde da pessoa, pode ter alguma consequência ou não? Eu posso usar livremente esses medicamentos que combatem a disfunção erétil, a disfunção de ereção? Eu diria o seguinte, a indicação para o uso desses medicamentos, o ideal seria que tivesse uma indicação realmente médica. O que contraindica o uso e a contraindicação formal ao uso dessas drogas é se a pessoa teve já algum infarto, angina e faz uso de algum vasodilatador coronariano à base de nitrato. Isso é contraindicação formal, quer dizer, não dá para usar junto, concomitante, no mesmo momento, não podem ser tomados juntos. Que seria o isordil, monocordil, sustrate, nitrocorte, todas essas drogas que são vasodilatadoras de coronária quando a pessoa tem lá uma angina ou alguma coisa parecida. Então deve ser evitado, não, é proibido o uso, né? Quer dizer, não se indica o uso junto com essas drogas vasodilatadoras coronarianas. Bem, então não é só eu tenho uma disfunção erétil, eu posso ir tomando Viagra ou seja lá o medicamento que for, que está tudo bem. Eu tenho que ter a consciência de que eu posso ter alguma consequência eventual em função do uso inadequado do medicamento, correto? Seria esse o raciocínio. Com certeza. Ele levaria a uma vasodilatação acentuada, podendo levar, inclusive, ao choque. E então é uma situação bastante séria. Então deve ser evitado. Então não é uso geral. Agora, de um modo geral, ele não costuma ter outras contraindicações. Contraindicação não, mas efeitos colaterais. Tipo, o efeito colateral que essas drogas podem dar, o que é rubor facial, um pouquinho de cefaleia, 6 a 8% dos pacientes têm. Fora isso, eu não teria grandes problemas, não. Ok. Gente, então, foi maravilhosa a nossa conversa. Vocês viram que o Dr. Paulo realmente tem propriedade nas coisas que ele fala, trouxe para a gente informações de qualidade. Paulo, eu agradeço imensamente sua presença, foi um enorme prazer passar a tarde aqui com você. E esperamos uma próxima oportunidade de você estar presente no nosso programa. Ok, Ademar, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Valeu, Sucesso gente. no seu programa. Tá? Muito obrigado. E chegamos ao bloco Visão em Foco. Nesse segmento, eu vou tratar com vocês de assuntos relacionados à minha especialidade, que é a oftalmologia. Hoje nós vamos tratar de um tema genérico, que é a saúde ocular, de uma maneira geral. Você sabia que 90% das atividades que você faz está relacionada à sua visão? Bem, como é que eu posso cuidar da minha saúde ocular? Primeiro, fazendo os exames preventivos. E exame preventivo, gente, não quer dizer aquele exame que você vai depois de um certo tempo no oftalmologista. O exame preventivo ele é realizado desde o nascimento, quando a criança ainda é um bebezinho de colo, até as idades mais avançadas. Por que isso? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 5 segundos, conte no seu relógio, 5 segundos leva para uma pessoa ficar cega no mundo, sendo que a cada 1 minuto, uma dessas pessoas é uma criança. Triste, mas é real. Então tome cuidado, faça seus exames preventivos semestral ou pelo menos anualmente. Cuide da sua saúde e também da sua saúde ocular. E chegou ao final do nosso encontro. O programa Saúde em Foco está terminando por aqui. Hoje nós tratamos de um tema super interessante relacionado à saúde sexual masculina e às doenças de próstata. Então fique ligado em todos os temas que foram tratados. Eu quero que além de você ter as melhores informações aqui do programa, que você tenha uma vida saudável. Acesse o nosso site, faça perguntas para os médicos que vieram ser entrevistados. Assista aos programas e tire suas dúvidas. Eu quero que você tenha uma vida boa, longa e extremamente saudável. Viva bem e viva mais. Gente, até o próximo encontro e um abraço apertado no seu coração.